Paz seja com todos, graça e paz a todos os irmãos protestantes que estão vendo este vídeo, a todos que ainda não são fascistas, que são fascistas, mas que porventura estão vendo este vídeo, enfim. Bem, como os senhores e senhoras já devem ter visto no título deste vídeo, eu estarei falando sobre um assunto muito meio que não tão debatido na comunidade fascista, nem nos antros de discussões sobre história, nem nada do tipo, que no caso é a relação do protestantismo com o fascismo, as ideologias de terceira posição, que realmente, historicamente, o protestantismo ele nunca foi de apoiar essas ideias ultranacionalistas, nacionalistas em geral, de terceira posição. Realmente, o protestantismo ele nunca foi de apoiar estas ideias. Porém, existiu sim um movimento que era inteiramente formado por protestantes em geral, no caso, principalmente anglicanos, praticamente só anglicanos era esse movimento formado, que no caso é o movimento fascista britânico, no caso, né, a União Britânica de Fascistas, que foi liderada por Oswald Mosley, que foi um grande pensador fascista e líder desse movimento. Infelizmente, o movimento britânico fascista não foi para frente, não ganhou muita adesão popular e acabou caindo no ostracismo logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e período da Segunda Guerra Mundial também. Enfim, mas o que eu quero dizer é que no meio fascista é sim possível ter protestantes. Mesmo que haja um preconceito dentro da comunidade em relação aos protestantes em si, até porque a comunidade fascista em terceira posição é formada inteiramente por católicos, até porque ela surgiu por meio de católicos, a ideologia assim surgiu por mentes católicas, por Benito Mussolini, etc, etc. Salazar, enfim. Todos eram católicos, né? Professavam a fé católica. E a ideologia desenvolveu-se no meio católico inteiramente. Porém, nada impediu que o movimento britânico surgisse. Até porque Oswald ele se inspirava muito no fascismo italiano. Porém, ele aplicou suas ideias de fé dentro do fascismo britânico, né? Ele aplicou a ideologia fascista dentro da fé protestante. Tanto que em seu livro, Os 10 Fundamentos do Fascismo, no caso, né? Onde ele falava sobre 10 bases do fascismo relacionadas à sua ideia do que era o fascismo, certo? Ele ressalta muito a questão da ética, da organização, da moral. Ressalta também o cristianismo, mesmo que nessa obra ele não ressalte em si o anglicano, a igreja anglicana, porém ele ressalta o cristianismo. Até porque é de convir que o fascismo não é uma ideologia fixada apenas no catolicismo, e sim é uma ideologia que pode ser adaptável a diferentes crenças. Tanto que Benito Mussolini ele não cita no seu livro onde ele fala acerca dos fundamentos do fascismo, no caso a doutrina fascista, onde ele fala sobre a doutrina fascista, ele não cita em si a Igreja Católica, mas sim a fé professada pelo indivíduo, pelo homem que se aceita como sendo do segmento fascista. Mussolini ele também ressalta que o fascismo não é só um sistema de governo, mas sim algo que aproxima o espírito humano de Deus, o espírito do homem de Deus. Ele faz com que o homem se aproxime de Deus, de uma certa forma. Então é algo também espiritual o fascismo. O fascismo ele é algo também espiritual, não apenas material e focado no sistema de governo de uma nação. O fascismo ele também é focado na organização
do homem, que é alcançada por meio do Estado, na organização espiritual do homem, que é alcançada por meio do Estado, certo? E o Estado em si, ele precisa ter uma atividade no cotidiano do homem para que essa organização, essa aproximação com Deus, com a sua fé, venha a ser alcançada por inteiro. A questão, meus amigos e irmãos, é que, crendo ou não, o protestantismo ele cresceu e se desenvolveu em um meio liberal e neoconservador ao mesmo tempo. Isso se deve por meio de duas coisas, ao meu ver. O primeiro é a necessidade que o protestantismo teve no seu início de se distanciar das ideias católicas, a fim de que eles pudessem se distanciar e criar uma identidade própria do catolicismo, do cristianismo católico, e criar a sua própria identidade cristã, a sua própria doutrina e valores. E como a Igreja Católica, historicamente, apoiou a ação do Estado como um todo, o liberalismo se contrapôs a isso e o protestantismo se contrapôs a isso e se aliou a ideias mais libertárias, mais liberais, tanto eticamente quanto economicamente. E, além disso, agora o segundo ponto, que, ao meu ver, também é o que, historicamente aproximou o protestantismo das ideias liberais e neoconservadoras, foi o fato de o protestantismo ter se desenvolvido em países que aplicaram o liberalismo mais cedo, aplicaram os países que foram um berço das ideias liberais, como por exemplo a Inglaterra, a Alemanha também, por que não? França também, que mesmo a França sendo extremamente católica, o protestantismo logo após a Revolução Francesa entrou com muita força também, entrou com muita força o protestantismo no pós-Revolução Francesa dentro da França, o que afetou bastante também, né, a união do liberalismo social com o protestantismo em si. E também devemos lembrar que os Estados Unidos, mesmo ele mantendo um protecionismo que é extremamente parecido com o protecionismo fascista, que o fascismo ele defende, ele ainda é considerado um país liberal de uma certa forma. E isso também leva em consideração que os países que aplicam a democracia também são considerados de certa forma liberais, visto que a democracia é o grande aliado do liberalismo de uma certa forma. E devemos lembrar que é praticamente impossível que haja um livre mercado sem haver uma liberdade social. E é isso que os protestantes eles precisam botar em suas cabeças, que o liberalismo econômico não existe sem o liberalismo social. Até porque há de convir que, para se ter uma liberdade econômica, o indivíduo precisa ser livre. Precisa ser livre para que, assim, ele venha como posso te explicar? Para que, assim, ele possa se enquadrar no meio liberal, de certa forma. Por exemplo, o liberalismo ele não possui regras que impedam a execução de prostíbulos, de meios de prostituição, não possui meios sólidos para que o Estado ele possa combater ideias como o uso da maconha generalizada, mesmo que exista um chamado liberalismo conservador, conservadorismo liberal, isso não impede que o uso da maconha e de drogas seja generalizada em certa classe da sociedade. Ele não impede isso, até porque é uma utopia
esse conservadorismo liberal e liberalismo conservador é uma verdadeira utopia e é impossível de se existir. É praticamente impossível. Liberal na economia, conservador nos costumes e sociedade. Isso é praticamente impossível. Impossível de se existir. Certo? Então, é notório que a ética protestante, raiz, verdadeiramente, está totalmente fora das ideias liberais de ética e de moral. O fato é que, infelizmente, boa parte dos protestantes acabam caindo na velha armadilha do liberalismo conservador, como eu já disse anteriormente, e acabam se enganando em achar que é possível haver uma liberdade econômica com o Estado atuando a favor da cultura e da moral dentro da sociedade, sendo que é impossível. Assim como é impossível se ter o Estado mínimo, assim também é impossível ter um Estado mínimo com o Estado atuante dentro da sociedade. Isso é um paradoxo que não faz sentido. Não faz sentido. Literalmente, não faz sentido. E infelizmente muitos protestantes têm caído nesta velha armadilha. Agora, peço a todos os protestantes que revejam o que a Bíblia diz acerca do que é moral, acerca do que é ético para um verdadeiro cristão. O que Jesus ele afirma, o que Jesus ele diz. O apóstolo Paulo ele retrata diversos tipos de pecado e muitos desses pecados estão condenados, estão incluídos e são praticados por pessoas dentro do liberalismo. Como eu já afirmei, a prostituição, a homossexualidade, no caso ele fala feminilidade, e etc. O liberalismo ele não possui rédeas para esses tipos de comportamentos antiéticos e anticristãos. E o mais triste é ver protestantes compactuando com movimentos como o feminismo, que é assumidamente contra o cristianismo. E não existe vertente feminista que fala que existe feminista cristã, feminista não sei o que. Não existe isso. Feminismo é feminismo e sim é anticristão. A doutrina feminista é anticristã e antiética e antifamília. As ideias comunistas não podem ser apoiadas por protestantes. Assim como não podem ser apoiadas por católicos, não podem ser apoiadas por protestantes. Porque as ideias comunistas são contra a igreja, são contra o cristianismo. Certo? O marxismo em si é anti-igreja, é anti-cristianismo. E é muito irônico ver que realmente existem protestantes seguidores de tais ideologias e segmentos. E o fascismo, como eu já afirmei, ele procura uma organização do ser, ele procura uma organização espiritual alinhada com Deus, com a sua fé professada. E o protestante moderno, aqueles que ainda residem em si uma ética cristã verdadeira, genuína, anseiam por uma ideologia, por um segmento de governo, etc., que possa ser equivalente às suas ideias de ética cristã, que possa ser equivalente à Bíblia. E o fascismo é justamente isso, ele é equivalente, ele professa a mesma ética, a mesma organização que o cristão de verdade, o protestante genuíno, que segue a fé cristã de verdade, professa. Por isso que eu venho hoje, propor a você protestante, cristão, verdadeiro, genuíno, que repense as suas ideias do que é o verdadeiro cristianismo, do que é o verdadeiro protestantismo, do que é ser cristão, do que é seguir a Bíblia,
Reveja o que a Bíblia diz sobre as suas ideologias e formas de pensar. Reveja isso agora, porque realmente é precária a nossa situação como igreja, como membros do corpo de Cristo que somos. Precisamos urgentemente rever nossos conceitos, nossas crenças, nossos ideais e ideologias. Estudem sobre a terceira posição. Vejam o que realmente se enquadra com sua ética, com sua moral cristã. Reveja os seus conceitos. É isso que eu digo para os protestantes e é essa a minha mensagem para os cristãos de verdade. Deus abençoe a todos.